Olá, olá, ouvintes do Torta de Climão. Estamos de volta com a edição quentíssima dessa semana. Eu sou Luciano Frontelli e é um prazer poder estar aqui mais uma vez conversando com vocês. Está no ar o Torta de Climão. Aqui a gente conversa sobre assuntos importantes relacionados ao meio ambiente, à justiça social e sustentabilidade. Mas do nosso jeito, sempre tentando trazer um pouco de leveza para os assuntos que são necessários e importantes, mas que a gente precisa ter um jeito de conseguir digerir. A gente precisa adicionar alguma pitada para que isso fique um pouco mais tragável. E agora esse programa vai falar sobre um assunto que não é tão leve assim. A gente vai falar sobre saúde mental. Afinal, o brasileiro é um povo feliz? Fica feliz, todo mundo tá feliz, né, velho? Se vê a galera assistindo televisão lá. Quem tá feliz, dá um grito. Você talvez já tenha ouvido falar, né, que o país, o Brasil, o brasileiro é conhecido por ser um povo receptivo, caloroso, alegre, mas o quanto disso bate com a realidade? Confesso que depois que eu pesquisei um pouco sobre saúde mental, eu tô me questionando se eu sou um brasileiro de fato feliz ou não. E é isso que a gente vai tentar descobrir hoje. A gente vai falar sobre saúde mental no Brasil, as fake news, as redes sociais e tudo mais que envolve esse assunto. E para falar sobre saúde mental, vocês já notaram como a internet tornou o autodiagnóstico mais fácil do que pedir um delivery de pizza? As fake news e as redes sociais tornaram-se especialistas em nos convencer de que temos todos os tipos de problema do mundo. As redes sociais são um playground para as fake news. Uma hora, você tá vendo fotos de gatinhos fofos. Na próxima, alguém tá te convencendo de que você tem algum tipo de transtorno. Quem aqui não tem aquele amigo, aquela amiga que quando você reclama de alguma coisa já vai e fala: ih, isso aí tá me parecendo ansiedade, né? Ou você vê algum vídeo sobre TDAH e de repente só porque você, sei lá, esqueceu a chave em algum lugar, de falar: ai, será que eu tenho? Esse é um dos riscos que a gente quer conversar hoje nesse programa também. E tudo isso para falar que isso tem um lado sério nessa conversa. Com as redes sociais, a geração cronicamente online está crescendo cada vez mais e isso pode ser muito prejudicial. Essa geração está tão online que até o gato da gente tem um perfil no Instagram. O bebê da VTube tem mais seguidores do que eu, você ou muitas pessoas que você conhece jamais sonharão em ter no Instagram. A relação entre internet, as redes sociais e saúde mental das pessoas é complexa e multifacetada. Por um lado, a internet e as redes sociais oferecem oportunidades de conexão social e acesso a informações úteis. Isso tudo pode sim promover o bem-estar emocional, mas é claro que o uso excessivo das redes sociais pode levar a comparação constante com os outros, o que a gente sabe, né? Já talvez você conheça alguém próximo a você ou até você mesmo que acabou tendo algum tipo de sentimento de inadequação, de ansiedade, que acaba levando a sua autoestima lá para o beleléu. Alguns dados que a gente acabou pesquisando aqui comprovam o poder da transformação e, claro, da influência que alguns criadores de conteúdo têm sobre o comportamento de seus seguidores. A Opinion Box, em parceria com a Terapia, realizou uma pesquisa que mostrou que 60% das pessoas já mudaram de opinião em razão de conteúdo de influenciadores. E 57% acreditam que influenciadores digitais, criadores de conteúdo, podem ajudar ou atrapalhar a saúde mental das pessoas. Quem aqui não conhece aquela pessoa que é criadora de conteúdo, que tem uma opinião sobre tudo, absolutamente tudo, e acaba sendo muito rasa em questões que podem afetar de forma muito séria a vida das pessoas. A internet deu maior visibilidade para os problemas de saúde mental e, consequentemente, se tornou um ótimo meio para conscientização a respeito dessas questões. Porém, essa grande influência contribuiu negativamente para o aumento de autodiagnóstico entre jovens e, consequentemente, a banalização dos problemas psicológicos. Transtorno de ansiedade, depressão, autismo, TDAH têm ganhado cada vez mais atenção nas redes sociais e são tratados como trend. O que a gente vê de perfil nas redes sociais assim: 5 sinais que você tem TDAH. Responda essas perguntas para descobrir se você tem depressão. Então, o que antes a gente fazia no BuzzFeed para ver qual personagem de Harry Potter você é, ou de qual casa, ou qual das Winx você mais parece, acabamos nesse lugar onde as pessoas começam a se autodiagnosticar. O autodiagnóstico é uma tendência muito perigosa. É como achar que você é um chefe de cozinha só porque assistiu o MasterChef. Eu posso admitir que nesse
pecado aí eu já cometi. Não deu muito certo, não. Isso não apenas trivializa doenças reais, mas também pode levar à automedicação, o que é ainda mais arriscado. Além disso, você sabia que o Brasil é campeão em automedicação? A gente achando que a gente é campeão em festas, referência para carnaval, campeão de muitos títulos no futebol, mas a Narcisa vai contar para vocês, de fato, o que a gente tem sido campeão nesses últimos tempos. O Brasil é o segundo remédio mais consumido no Brasil. Qual o segundo? A Rivotril, primeira pílula. Eu amo o Rivotril. Eu sou a primeira Rivotril. Mas voltando um pouco agora para a seriedade, falando de remédios, né? É importante dizer que essa é uma questão muito alarmante. Levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia, com base nos dados da consultoria IQVIA, mostra que a venda de antidepressivos e estabilizadores de humor disparou no Brasil a partir da pandemia de Covid-19. Comparando as vendas de 2019, que foi o ano anterior à emergência de saúde pública, com as de 2022, o número de unidades comercializadas desses medicamentos aumentou. Se prepara. De 82.667.898 para 112.797.268. Ou seja, a gente está falando de um aumento de 36% nas vendas. Os estados campeões em aumento foram Bahia, Paraíba e Maranhão, com percentuais que variam de 62% a 57%. Eu sou muito curioso para saber como seria esse aumento se a gente fosse fazer um recorte de classe, se a gente fosse fazer um recorte étnico, sobre quais pessoas se viram no ponto crítico de precisar de um medicamento para auxiliar na sua saúde mental. Esses aumentos foram um pouco menores quando a gente fala sobre Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul, com índices de 29% nos dois primeiros e 19% no último. E como eu estava dizendo, a automedicação é um problema sério, especialmente quando se trata da saúde mental. Às vezes as pessoas, eu jamais, né? Às vezes as pessoas acham que pode resolver problemas complexos tornando uma pílula mágica que a gente encontra no Google. Mas a gente precisa se ligar que a gente precisa de fato buscar a ajuda de um profissional. Vamos dar uma olhadinha nessa matéria que saiu no jornal hoje sobre os riscos da automedicação. Um alerta dos médicos. Só no ano passado, 40 pessoas foram internadas por dia nos hospitais públicos de todo o Brasil por causa de intoxicação por medicamentos. E quando se trata de buscar ajuda profissional, o cenário não é muito animador. A falta de acesso ao tratamento é um grande problema. O SUS é incrível, mas a demanda é muito grande. E nem sempre há profissionais suficientes para atender a todos. E aqui eu vou fazer pedir uma licença para dar um relato pessoal. Eu, no início desse ano, precisei desse serviço no SUS. Quando fui agendar para ter uma consulta psiquiátrica, eu tive que esperar 3 meses para que a fila pudesse chegar na minha vez. Agora eu vou te perguntar, uma pessoa que estava na minha situação de risco muito grave, acaba não podendo esperar 3 meses. Eu pude contar com a ajuda de amigos e amigos para poder dar um jeito nisso, e com os profissionais do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, para conseguir lidar com o que eu estava passando. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade, não é toda cidade que tem CAPS acessíveis, não é todo mundo que tem a coragem de pedir ajuda. A gente tem que lembrar que saúde mental é essencial para uma vida saudável e feliz. E se tratando de saúde mental, o acompanhamento de um profissional é fundamental. Mas não é bem isso que acontece na prática. Vamos dar uma olhadinha nesses dados que mostrou o jornal ABTV. É uma prioridade para mim porque me faz me sentir muito melhor no meu dia a dia. Apenas 5% dos brasileiros fazem terapia, mas 1 a cada 6 usam medicamentos. Foi o que mostrou uma pesquisa inédita sobre saúde mental. O estudo apontou ainda que 11,9% da população realiza tratamentos alternativos. O Brasil ocupa o segundo das Américas com maior prevalência de depressão. Ainda assim, somente 5,1% dos brasileiros fazem tratamento com psicoterapia, uma indicação geralmente adotada como terapia primária para lidar com questões de saúde mental. Cerca de 19% chegaram a se consultar em algum momento com um psicólogo ou com um psiquiatra no decorrer do último ano. E falando sobre esses dados, a gente fez uma pesquisa no nosso Instagram essa semana. Vamos ver o que os nossos seguidores contaram pra gente na nossa caixinha nos stories.
A saúde mental é muito séria e merece nossa atenção e cuidado. Nós precisamos conscientizar as pessoas sobre a importância de buscar ajuda profissional quando necessário. Mas daí volta aquela pergunta: o Brasil é um povo feliz? E antes da gente poder responder se realmente somos um povo feliz ou não, a gente não pode deixar de conectar a felicidade com a natureza, né? Vamos dar uma olhadinha no que a psiquiatra doutora Ana Beatriz fala sobre esse assunto. Felicidade é algo individual. Não existe felicidade coletiva, existe uma alegria coletiva, existe um prazer coletivo, mas felicidade, eu diria, se a gente fosse resumir, é você exercer a condição vital do ser humano. Por exemplo, qual é a felicidade para uma macieira? Da maçã. A maçã. Qual é a felicidade do sol? Dar luz, calor. Luz, aquecer, gerar vida. Cumprir a função dele. Cumprir a função. Na natureza, todos nós temos uma função a cumprir. E isso é felicidade. Nós fazemos parte da natureza, mas o que acontece? A gente se acha superior à natureza. A gente esqueceu há muito tempo que nós não somos os donos da natureza. A gente é mais um pedaço dela. Mas isso é muito mais fácil para os animais, não para as plantas. Por quê? Porque todos os animais ou plantas têm pré-determinado, já vem como se fosse um software dentro do cérebro, que já vem pronto para rodar. A grande diferença desse bichinho, que somos nós, é que a gente vai ter que achar, não vem pré-determinado. Então, como vocês podem ver, nós fazemos parte de um todo. A gente não pode negar que a felicidade está diretamente ligada ao meio que vivemos. E que meio que é esse? Que sociedade que é essa? Esse meio não são só as pessoas que a gente convive, o nosso trabalho, é muito mais que isso. É o meio ambiente, a natureza, o ar, a água, o alimento. E é por isso que a gente fala tanto aqui das questões ambientais, das mudanças climáticas, da crise climática, da importância da gente cuidar do nosso planeta. Você já parou para pensar que tudo, absolutamente tudo que consumimos vem dos bens ambientais que estão dispostos na natureza? E é isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje. Alertar sobre a nossa saúde mental, a importância de buscar um profissional e da gente se cuidar. E por favor, pessoal, não se automediquem, não façam autodiagnóstico. Saúde mental é coisa séria. Quando a gente vai falar de Setembro Amarelo e a gente faz aquelas posições, você precisa falar, pode usar meu inbox. Ou quando você tá com algum parceiro numa relação, você acaba ocupando uma função muito de tentar dar conta do que a pessoa tá passando, reconheça que você tem um limite. Reconheça que você não é um profissional formado. Reconheça que tem certas coisas, é preciso que a gente busque de fato ajuda profissional. Porque senão a gente corre o risco de dar uma opinião ou acabar falando algo que pode piorar a situação. A gente vive uma época sem igual, onde a imagem externa, a estética e a saúde física são supervalorizados. Mas estar bem vai muito além do físico. Aliás, só estamos bem quando nossa mente também está saudável. Tem gente que pensa que é frescura, outros que é só tristeza. Mas os transtornos mentais estão aí e precisam ser diagnosticados e tratados. A depressão é um dos transtornos mais conhecidos. Cada vez mais recorrente, já está sendo chamada de mal do século. Depressão é um distúrbio mental que gera um sentimento de tristeza profunda e um desinteresse por todas as atividades diárias. A sensação de desesperança é tão grande que leva a uma variedade de consequências físicas e comportamentais, como alterações no sono, apetite, nível de energia, concentração, comportamento e autoestima. A depressão pode ainda levar a pensamentos suicidas. Outro transtorno bastante comum é a ansiedade. Ela é caracterizada por uma preocupação intensa, excessiva, persistente, acompanhada de um medo recorrente de situações cotidianas. É como se a pessoa estivesse em estado de alerta sempre, à espera do pior. Entre os sintomas estão taquicardia, sudorese, sensação de cansaço e falta de ar. Já a fobia é um tipo de perturbação da ansiedade, caracterizado por medo ou aversão persistente a um objeto ou uma situação. Existem centenas de tipos de fobias, algumas bem peculiares e raras.
a agorafobia, medo de multidões e espaços públicos. Entre as mais comuns estão a tripofobia, que é o medo de buracos, e a fobia social, que é o medo de interagir com outras pessoas. E por fim, chegamos à bipolaridade, um transtorno que leva a pessoa a oscilar entre fases de felicidade e fases depressivas que podem durar dias ou meses. Nela, é comum alterações de humor abruptas, de estados extremos, tudo num curto espaço de tempo. Sabe o que todos esses transtornos têm em comum? Para todos eles, há tratamento. Ele geralmente inclui medicamentos, psicoterapia ou uma combinação dos dois. Com os avanços em pesquisas, esses tratamentos estão cada vez mais eficazes e precisos. Se você se identificou com alguns desses sintomas, ou conhece alguém que passe por isso, procure um médico de sua confiança e peça ajuda. E a gente vai caminhando para o fim do nosso programa. Eu acho que eu não posso encerrar antes, lógico, de fazer aqui os comentários de agradecimento a quem torna esse programa possível. Agradecer mais uma vez todos os profissionais, as profissionais do Sistema Único de Saúde. É graças a esse sistema que a minha mãe tem acesso a medicamentos para tratar da condição dela enquanto neurodivergente. É graças a esse sistema que eu pude ser acolhido no momento de crise. É graças a esse sistema que muitas pessoas hoje conseguem viver um dia de cada vez. E se você quiser sugerir algum tema pra gente conversar aqui no programa, fique à vontade para enviar pra gente. Qualquer assunto a gente acaba discutindo. Esse espaço, mais uma vez, é pra gente poder construir juntos e juntas. E pra gente poder chegar até aqui, é importante reconhecer que nós temos muitos parceiros. A Fundação Verde, Herbert Daniel, a Juventude do Partido Verde, o PV Diversidade, o PV Mulher e Afroverdes. E lógico, esse é um programa que, vale lembrar, é realizado pela Secretaria Nacional de Comunicação do Partido Verde e tem a produção da Proempresa. Aqui durante a semana a gente vai liberar algumas pílulas com alguns trechinhos dessa edição no nosso Instagram para deixar um gostinho de quero mais. Aí fica o meu pedido, compartilha com seus amigos, comenta, manda para alguém que você acha que vai ser importante ouvir o que a gente acaba falando nesse programa. Lembre-se também, se você chegou até aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, deixa um like, compartilha, porque, como eu tenho dito, tenho batido esse martelo muitas vezes, porque realmente é isso, pessoal. É isso que vai acabar definindo se o nosso programa, se aquilo que a gente conversa aqui vai chegar em mais pessoas ou não. Lembrando mais uma vez que as opiniões que eu emito aqui nesse programa, qualquer um dos convidados, são minhas ou dessas pessoas, e não necessariamente do Partido Verde. E fico muito agradecido de poder expressar essas minhas opiniões aqui. Por mais que às vezes eu, pessoalmente, acaba tendo uma opinião um pouco diferente do partido, mas sinto muito acolhido nesse espaço. E se você também quer entrar no Partido Verde, quer se candidatar nessas próximas eleições, entre no nosso site, confira nossos princípios, acompanhe os mandatos de nossos parlamentares para ver que tipo de proposta, que tipo de causa a gente defende. É essencial que a gente acompanhe o Congresso. É ali que a maioria das leis acabam sendo feitas. E é importante dizer que é quem está no poder que acaba criando ou destituindo leis. Fiquem ligados no próximo episódio do Torta de Climão. Até lá, abraços climáticos e não deixem, por favor, o clima esquentar demais. Até a próxima.